Aninha, Eu. Maju Arruda Leite está pedindo passagem, é? Tá, ela hoje esteve na coletiva de imprensa que foi Olha que dada chique. pela Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo para falar sobre essas duas operações que aconteceram no centro de São Paulo, Joel. A gente tem aí duas operações no centro que têm relação com a Cracolândia, né, Maju? Boa tarde para você. Oi, Maju, uma honra. Oi, Ana, Joel, a honra é toda minha. Uma boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Duas operações muito importantes nesta semana no centro da cidade de São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública deu há pouco mais detalhes em uma coletiva de imprensa. Primeiro, a prisão do maior receptador de celulares do país, um homem da Guiné-Bissau, na África. Ele já tinha um mandado de busca de apreensão, era procurado pela Justiça por receptação em outras investigações de roubos e furtos de celulares. Esse homem ele foi encontrado pelos policiais em uma rua próxima ali da Cracolândia e, no momento, ele estava com 3 celulares. Segundo o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, esse estrangeiro é o responsável por receber os aparelhos depois dos crimes, depois dos roubos. E esses aparelhos eram, então, levados para um prédio na Rua Guaianazes, no centro de São Paulo, também próximo à Cracolândia. E nesse prédio foram encontrados 312 celulares. E também, nesse edifício, funciona uma espécie de central, uma base informática, onde esses celulares eram desbloqueados para esses criminosos invadirem ali as contas bancárias e também para enviarem esses aparelhos para a África. A gente tem aqui a fala do diretor do DEIC, o Fábio Pinheiro Lopes, o Fábio Caipira, dando mais detalhes de como funcionava esse esquema dessa quadrilha. Vamos ouvir. Essa quadrilha, o que eles fazem? Os africanos eles fazem essa receptação de todos esses celulares subtraídos na cidade de São Paulo, levam para esse prédio, lá eles têm centrais de desbloqueio. Eles desbloqueiam os celulares, aplicam golpes, transferência de Pix, golpes de PicPay, o que eles podem. Depois eles embalam os celulares e mandam para a África, para os países africanos, porque lá não tem esse bloqueio que nós temos aqui no Brasil. Tanto é que ontem, dos 312 celulares, 250 já estavam num apartamento, determinado todos embalados, enrolados em papel filme e já em malas prontas para serem encaminhadas para a África. Dos 312 celulares apreendidos, que a gente ouviu há pouco aí pelo diretor do DEIC, a polícia disse que 64 foram roubados e furtados recentemente. Eles ainda não analisaram todos os 312 celulares, mas o número que eles têm até o momento é que 64 foram furtados e roubados recentemente. Inclusive, já entraram em contato com alguns donos e eles pretendem devolver todos esses celulares. Esse homem, ele foi levado até a delegacia, foi autuado em flagrante, a polícia pediu a conversão dele da prisão em preventiva. Agora, vamos à segunda operação, uma operação que aconteceu na Cracolândia, tá? E prendeu 8 traficantes, entre eles um homem conhecido como Barra Funda. Esse que é apontado como o maior abastecedor de drogas da Cracolândia, segundo a Polícia Civil. E foi com ele, foram encontrados 100 quilos de cocaína, que, claro, teria como destino a Cracolândia. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, também traz mais detalhes de como funciona esse esquema do tráfico de drogas no centro da cidade de São Paulo. Vamos acompanhar. Tem uma linha de investigação que essa droga vem de alguns locais. Então ela chega num ponto no centro, esse ponto no centro ela chega de forma ainda bruta, que foi apreendido, esses 100 quilos de cocaína, e em um determinado ponto, possivelmente mais próximo do fluxo, ela é repartida, separada, embalada, para comercialização. Dessa vez, esse trabalho de inteligência do segundo DP, por isso que é no segundo DP, conseguiu quebrar essa cadeia logística do crime. Realizou a apreensão e a prisão desse indivíduo antes de que essa droga chegasse na região da Cracolândia. Bom, segundo Guilherme Derrite, o secretário de Segurança Pública, esse homem, esse cara conhecido como Barra Funda, ele já estava sendo monitorado pela polícia, citou toda essa inteligência artificial, o uso de imagens,
E esse cara também foi preso na rua e logo depois ele indicou onde estaria essa droga. Não estava a posse com ele esses 100 quilos de cocaína. Lembrando também que esse Barra Funda, ele já havia sido preso por roubo e receptação e foi em 2020 que ele foi beneficiado aí com a liberdade. Volto com vocês. Pois é, essa história de africano aqui, voltando ao primeiro assunto, Maju, ela é antiga. Porque o celular, quando ele é roubado ou furtado aqui e você faz o BO, o boletim de ocorrência, automaticamente a polícia pede o bloqueio para a Anatel, que bloqueia o celular. Agora lá na África não tem isso. Não é de hoje. Maju, muito obrigado, Valeu, viu, querida? Maju. Tô vendo que você tá Beijo, corrida aí, tem uma galera em volta de você. E é o seguinte, lá na África não tem isso. O cara vem aqui, pega 300, 400 celulares, que são caros. Quanto que vale um aparelho hoje? Pô, um aparelho de 3, 4, 5 mil reais, esses caras roubam a toda hora. Então, e tem né? o básico, Aí... assim, o celular básico bom de celular de uso é R$1.000, pelo menos. É, 1.000, 2.000. pelo menos. Então imagine, o cara com 200, 300 aparelhos celulares. Aí lá não tem essa. O sujeito consegue habilitar lá na África com uma certa facilidade. Então por isso que sempre tem bandido africano sendo preso aqui. Né? Esse cara aí é da Nigéria, é isso? Não me importa, é lá da África. Sim. Né? Cara, todo mês quase, nós noticiamos aqui prisão. Quando noticiamos é porque a gente fica sabendo e acaba não levando a notícia ao ar, mas a gente toma conhecimento. Sempre tem africano sendo preso aqui em São Paulo com uma carga de celular grande mesmo. Verdade. Celulares Mas que são a gente já roubados teve- e furtados no centro, principalmente. Perdão, Joel, a gente já viu no Não, aeroporto, inclusive, lembra? Um que foi pego em Guarulhos, tentando embarcar. E na mala tinha um número muito grande de aparelhos. Aí a polícia parou, prendeu e foi identificar depois, foi descobrir depois que esses celulares eram roubados, né? Eram furtados, enfim. E a coisa mudou muito de figura, né? Porque antes, você ia na rua direita, ali do lado da prefeitura, ali é praticamente a calçada da prefeitura de São Paulo, tinha gente vendendo celular. Hoje já é um pouco mais difícil de você achar, mas se der uma circulada por ali, você consegue. Hoje né? na direita não, você vai um pouquinho mais para a esquerda ali que você consegue. Mas é porque hoje o foco é esse que você está dizendo, né? O principal. Existem dois, que é pegar o celular da pessoa para aplicar golpe. Então a pessoa revira ali o aparelho, vê se entra num aplicativo de banco, O celular e-mail virou um e tal. subproduto. Isso, mas também tem isso de levar o celular para fora. Quando você anda no centro, se você anda prestando atenção, você olha no chão, nas lixeiras, você vê muito, sabe o quê? Capa de celular, película protetora. É o cara que rouba o celular e na hora já tenta se desfazer da maior parte de coisas que podem tornar o celular ali possível de ser Identificável, identificado. né? Exatamente. É. E por que é importante, quando você tem o seu celular roubado ou furtado, você fazer o boletim de ocorrência? Primeiro, para bloqueá-lo, para que a polícia tenha a condição de pedir o bloqueio automático dele. E segundo, para que você tenha a condição de dar base também para a polícia, através dos números, dos levantamentos, para que, quem sabe, né, através de uma boa vontade, ações sejam feitas nas áreas mais críticas. Então, a base do boletim de ocorrência é importante para isso. Você sabe, né? Para recuperar o seu aparelho, a chance é quase zero. Uma chance remota. Por isso que quase ninguém vai lá para fazer o registro. Faz pela internet. É. Dá para fazer pelo site da SSP Mas a maioria não perde tempo nem com isso, infelizmente. Mas é rapidinho, viu, gente? Eu entendo ir na delegacia, ficar lá tomando chá de cadeira, mas um furto de celular vale a pena fazer. Esse faz ir rápido na internet. É rapidinho. Você tem razão. Mas o mais importante é isso. É para você dar base para a polícia para agir nesses pontos aí que eu acabei de dividir com vocês. É isso. É Então, é ficar de olho quando você for circular pelas regiões aqui, principalmente aquelas de maior movimento, né, de muito trânsito, que passa moto para lá, bicicleta para cá, e de resto é a polícia continuar fazendo essas ações. Veja, ô Joel, que as duas operações, apesar de focos diferentes, tinham a mesma região como alvo. Então, a Cracolândia, ela tá ali e ela não abriga só o usuário de droga, ela abriga o traficante, o cara que intercepta celular e quem sabe outros crimes também, ou criminosos estão ali naquele meio, porque sabem que pode ser uma área de acesso um pouco mais difícil para a polícia. Pode ser. Não deve ser. Essas ações têm que ser feitas constantemente. É verdade.